Bom, então vamos começar. Primeira coisa a ser trabalhado nesse conteúdo de hoje é nós sabermos o que são transformações reversíveis. É aquela que pode ocorrer em ambos os sentidos, passando por todas as etapas intermediárias, sem que isso cause modificações definidas ao meio externo. Ora, de tal modo que uma transformação só é considerada reversível se houver ligação entre os estados intermediários, bem definidos em qualquer momento da transformação. Para que isso aconteça, a transformação deve ser lenta, sendo então denominada quase estática. Então, nós vamos trabalhar aqui transformações irreversíveis, é aquelas transformações que ela pode ir, como ela também pode voltar, ou seja, ela pode mudar seu sentido. Todos ouvindo direitinho? Tranquilo? Sim, Muito bem, Pedro. Então, para nós entendermos essas transformações, aqui eu coloquei alguns exemplos de transformações reversíveis. Compressões, expansões isotérmicas, isobáricas e adiabáticas. O que são isso? Lembram do que eu falei para vocês? O que é uma isotérmica? Que é uma transformação que ocorre nos gases com a temperatura permanecendo constante. Lembram disso? Isobárica significa a transformação que ocorre nos gases em que a pressão permanece constante. Mas eu não tinha falado para vocês sobre a adiabática. A adiabática é quando ocorre a transformação e não há troca de calor entre o meio externo e o meio interno. Ou seja, pessoal, não há essa troca de calor da parte interna do sistema com a parte externa. Como é que a gente pode observar isso? Um exemplo de uma transformação adiabática. Bem simples. Quando nós vamos encher um pneu de uma bicicleta com uma bomba, a gente observa que a bomba aquece. Mas ela aquece não é por conta da troca de calor do meio externo com o meio interno. É por conta do movimento rápido que nós fazemos na bomba. Compressão, apertando o gás, expansão. Compressão, expansão, compressão, expansão. Ou seja, a gente, o aquecimento da bomba ocorre pela questão da energia interna do gás. A compressão e a expansão. Então, você comprime o gás, depois expande. Comprime e expande. Esse movimento rápido é um exemplo de transformação adiabática. Tá certo, pessoal? É o melhor exemplo de transformação adiabática para a gente mostrar na prática. E depois nós temos, dentro das transformações reversíveis, nós temos o aquecimento ou resfriamento, né, de um gás com a transformação isovolumétrica, ou seja, que o volume não vai variar. Essas transformações são reversíveis se e somente se não ocorra perda de energia por atrito ou pela resistência do ar. São exemplos de perda de energia. Então, não pode ter perda de energia por atrito ou pela resistência do ar. Alguma dúvida com relação a transformações reversíveis? Se eu perguntar a vocês o que é uma transformação reversível, você dizer é aquela que ocorre, né, entre os gases de forma lenta e que não há troca, não há perda de energia, né? E essas transformações, um exemplo delas são expansões, compressões, isotérmica, isobárica, adiabática, aquecimento e resfriamento, numa transformação isovolumétrica e assim por diante. Certo? Continuando. Quando nós falamos
de sistema de gases, nós podemos observar que há essa energia envolvida que ela pode realizar um trabalho. Então, quando nós falamos em um sistema com gás, nós podemos observar que ela pode realizar um trabalho. Portanto, eu vou falar aqui do trabalho realizado em uma transformação isobárica, tá certo? Essa transformação isobárica, vocês lembram muito bem, é quando nós temos pressão constante. Imagine um gás num recipiente, ó, tá como está aí na figura, tem o estado inicial 1 e o estado final 2. Então, lembrando, o estado 1 é o inicial, o estado 2 é o final. E foi colocado sobre esse êmbolo, né, três objetos, nas mesmas condições. Isso quer dizer o quê? Que esses três objetos, eles vão exercer a mesma pressão. Eles vão apertar esse gás da mesma maneira. Portanto, a pressão permanece constante. Ó, vocês estão vendo aí no amarelinho, ó, três objetos no estado inicial 1 e três objetos no estado inicial 2, formando uma pressão constante. Ora, se nós fizermos variar a temperatura desses gases, a gente pode observar que o volume 1 é menor que o volume 2, ou seja, o gás expandiu. Olha, observando aí, ó, o volume 1, azulzinho, é menor que o volume 2. Significa dizer que o gás expandiu, aumentou o seu volume. Ora, se, se numa transformação ocorrer variação no volume, então o gás, o sistema, realiza trabalho. Ou seja, tem um trabalho envolvido. Ocorreu variação no volume, existe trabalho. Esse trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando é que o trabalho vai ser positivo, professor? Nessa circunstância da transformação isobárica, quando o volume inicial é menor que o volume final. Então, o trabalho é considerado positivo. Quando é que o trabalho vai ser negativo, professor? Quando o volume inicial for maior que o volume final. Para o nosso caso aí, o trabalho é positivo, porque o volume inicial é menor e o volume final é maior. Então, há um aumento no volume. Bom, como é que eu determino o trabalho? Para calcular o trabalho, basta multiplicar a pressão do gás vezes a variação do volume, como está aí na dita. Trabalho é igual à pressão do gás vezes a variação do volume. Trabalho eu representei por essa letra delta aí, certo? Essa letra, tá vendo? Igual a pressão P e a variação do volume ΔV. Então, o trabalho é igual à pressão vezes. Quem é ΔV? O volume final menos o volume inicial. É bem simples de entender essa forma. Viu, pessoal? Trabalho numa transformação isobárica é igual à pressão vezes a variação do volume. É bom lembrar, pessoal, que a unidade que vai medir o trabalho é o Joule, chamado, viu? Então, nós vamos ter que o trabalho é dado em Joule, enquanto que a pressão pode ser em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Volto a dizer, pressão Newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico. Bom, vejamos uma questão, um exemplo. Ah, desculpa. Então,
Se nós olharmos bem para essa figura, a gente pode observar que houve pressão constante, aumento no volume. Se nós formos calcular aqui, o trabalho vai ser positivo. Mas olha essa situação agora. Eu posso calcular esse mesmo trabalho, pessoal, fazendo o cálculo da área por um gráfico. Se eu estiver trabalhando, ou melhor, me referindo a um gás, e esse gás está representado num gráfico, e no eixo vertical eu tenho a pressão, e na horizontal eu tenho o volume, ou seja, pressão em função do volume, calculando a área, nós teremos o trabalho. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Então, essa situação, no gráfico, pressão em função do volume, a área é numericamente igual ao trabalho. Vejamos um primeiro exemplo. Olha aí. Estão me acompanhando direitinho, pessoal? Sim. Alguma dúvida até aí que eu explique de novo? Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar? Não, né? Pronto. Então, vejamos aí. Um gás se expande. O que quer dizer isso, pessoal? Se expandir significa aumentar o seu volume. De volume inicial, 4 metros cúbicos, até um volume final de 10 metros cúbicos. Veja, o volume aumentou. Considerando que a pressão do gás não varia e é igual a 3 vezes 10 elevado a 2 newton por metro quadrado, então o trabalho realizado pelo gás vale. Olha, então, usando a fórmula trabalho é igual, ó, lembrando, viu? Ó, vou botar só a fórmula aqui, pressão vezes variação, ó, do volume. Então, o trabalho é igual a isso. Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Porque aqui não tem um gráfico, então eu posso usar isso daí. Ó, o trabalho que nós estamos usando aqui, por a letra, representado por essa letra, grega, trabalho é igual a pressão vezes, lembrando, vezes variação no volume. Então, olha lá. Então, eu vou ter que, vou repetir aqui, o trabalho é a pressão. Quanto vale a pressão aí na questão? 3 vezes 10 elevado a 2. Vezes variação do volume. Volume final, 10, menos o volume inicial, 4. E aí eu tenho que o trabalho vai ser igual. 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 menos 4 dá 6. Ou seja, pessoal, o trabalho vai ser igual. 3 vezes 6 vai dar 18. Vezes 10 elevado a 2. Ó, então, pessoal, se eu observar que todas as vezes que eu tiver uma base 10 e o expoente for positivo, tá certo? No caso aqui, ó, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, porque eu coloco
Esse expoente 2 significa zeros que vão acompanhar. Então, se eu tenho um 2 aqui, ó, no expoente, 2 zeros. Então, 18 com mais 2 zeros, isso vai ser 1.800 joules. Resposta da questão, 1.800 joules. Letra A. Tem exercício resolvido no livro parecido com essa daí, que vocês podem dar uma olhada depois, tá bom? Dúvidas? Ah, professor, eu coloquei no lugar do 10 ao quadrado, eu coloquei 100, tá certo? Tá. Então, 18 vezes 100 vai dar 1.800. Mesma coisa. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Bom, continuando. Questão 2. Aí, ó, já coloquei uma questão já um pouco diferente. Certo, pessoal? Então, coloquei um gráfico P em função de V. E pedi uma transformação gasosa sofre a transformação indicada no gráfico. Ou melhor, uma massa gasosa sofre a transformação indicada no gráfico. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Bom, então, pessoal, prestem atenção nessa questão. Nós temos que calcular essa área aqui, ó, dessa figura. Tá vendo o mouse aí, ó, na figura? Então, nós temos que calcular essa área de A até B, até com eixo. Então, se a gente olhar essa figura aqui, ó, ela seria um trapézio. Né? Essa figura é um trapézio. Então, alguém lembra qual é a forma que calcula um trapézio? É, crianças? Fórmula para calcular a área de um trapézio? Alguém sabe? Pode falar. Pedro, você sabe, Pedro? Cálculo da área do trapézio. Base maior. Ó, a área vai ser igual. Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? É o maior lado aqui, ó. Ó. A base menor é o outro lado oposto, né? Ó, que tem uma menor dimensão. Então, no caso aqui, nós vamos ter. Preste atenção aqui, viu? Base maior é 6 vezes 10 a quinta. 6 vezes 10 elevado a 5. Mais. A base menor é 3 vezes 10 a quinta. Vezes. A altura vai ser a distância de 1 até 2. Esse valor aqui, ó, de 1 até 2, vai ser 1. Aí dividido por 2. Então, eu tenho que a área é igual, somando esses valores, ó, 9 vezes 10 a quinta, mais 3 vezes 10 a quinta, isso vai dar 9 vezes 10 elevado a 5.
vezes 1 vai dar 9 vezes 10 elevado a 5, dividido por 2. Bom, fazendo essa divisão, a área é igual a 9 dividido por 2 vai dar 4,5 vezes 10 elevado a 5. Portanto, trabalho, deixa eu colocar aqui o símbolo. O trabalho é igual a 4,5 vezes 10 elevado a 5 joule. Resposta da questão. Qual a dificuldade nessa questão? Você tem que saber que para calcular a área de um trapézio, você tem que usar base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa regra vale para o trapézio. Por que o trapézio, professor? Porque a figura, ou seja, a transformação de A até B, com esse eixo horizontal, forma um trapézio, essa figura aqui interna. Não conta essa parte pontilhada, conta essa parte que faz sombra de A até B. Então, essa figura aqui é um trapézio, em que eu tenho a base maior, que é essa altura aqui, que é 6 vezes 10 a quinta, a base menor, que é essa altura, 3 vezes 10 elevado a 5, e a altura, que vai ser de 1 até 2, que vai ser 1. Tá certo? Portanto, eu faço 6 vezes 10 a quinta mais 3 vezes 10 a quinta vezes 1 dividido por 2. Na hora que eu vou ter que somar esses números, eu somo 6 mais 3, repete a potência. Somei 6 mais 3 dá 9, repeti a potência 10 elevado a 5. Vezes 1 vai ser 9 vezes 10 elevado a 5, dividido por 2, que vai dar 4,5 vezes 10 elevado a 5. Como a área é igual numericamente ao trabalho, aí a gente diz que o trabalho é 4,5 vezes 10 elevado a 5. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, esse trabalho vai ser positivo ou negativo? Então, considera-se que o trabalho nessa questão aqui, no A, o volume é 1, no ponto A, no ponto de partida. Em B, que é o ponto de chegada, o volume é 2. Significa dizer que o volume aumentou. Se o volume aumentou, portanto, o trabalho é positivo. Certo? Nessa questão, o volume aumenta, o trabalho é positivo. Ok? E aí, nós vamos ter um outro tipo de transformação que eu não tinha explicado para vocês, falado nas aulas anteriores, mas é importante a gente entender que num sistema de gás nós podemos ter várias transformações consecutivas, ou seja, seguidas. De acordo com o gráfico, podemos analisar as transformações gasosas tais que, ora, essas transformações gasosas aqui formam um ciclo. Portanto, nós podemos calcular o trabalho nas transformações cíclicas. É um ciclo aqui. Ó. De A até B é uma transformação, de B até C é outra, de C até D e de D até A. E aí fechou o ciclo, ou seja, é uma transformação cíclica que é fechada. Vejam, de A até B houve uma expansão. Por quê? Porque o gás
aumentou o volume. Ó. Saiu de A e foi para B, o volume foi aumentando. Ou seja, nós temos um trabalho positivo, que o gás aumentou. De B até C, o volume não varia, permanece o mesmo volume. Ou seja, nós temos uma transformação isovolumétrica. Quando ocorre uma transformação isovolumétrica, significa dizer que o trabalho é nulo. Então, no caso aqui, o trabalho é nulo. De C até D, ocorreu uma compressão isobárica. O que quer dizer isso, professor? Que o volume foi diminuindo, ou seja, o gás foi sendo comprimido. Para esse caso, se o gás, se o volume diminui, o trabalho é negativo. E de D até A, fechando o ciclo de D até A, nós temos uma transformação isovolumétrica, ou seja, o trabalho é nulo. Portanto, nós temos uma isobárica, isovolumétrica, isobárica, isovolumétrica. Uma sequência de transformações. Para eu calcular o trabalho desse ciclo todinho, como, olha, eu vou ter que somar trabalho positivo da A mais trabalho zero da B, de B até C, mais trabalho negativo de C até D, mais trabalho zero de D até A, ou seja, eu teria que calcular os trabalhos separados, depois somar, porque é uma sequência. Eu teria que somar um valor positivo com zero, um valor negativo com mais zero. É a mesma coisa eu fazer o cálculo dessa área interna do gás. Ora, então o trabalho é numericamente igual à área interna da figura. Então eu posso calcular o trabalho dessa área interna da figura. E aí eu tenho que levar dois, ou melhor, eu tenho que observar dois pontos importantes. Primeiro, se o trabalho for no sentido, a transformação for no sentido horário, veja bem, como é o caso aqui, o trabalho é positivo. Tá certo, pessoal? Então, numa transformação cíclica, se ela é no sentido horário, o trabalho é positivo. Se ela for no sentido anti-horário, correto? O trabalho é negativo. Ah, professor, e como é que eu vou saber isso? Lembrar, o ponteiro do relógio, sentido horário. Se for no sentido do ponteiro do relógio, positivo. Se for contrário ao ponteiro do relógio, é o sentido anti-horário, negativo. Então, para calcular o trabalho numa transformação cíclica, basta calcular a área interna da figura. Para esse caso simples aqui, seria um retângulo, ou seja, base maior, ou melhor, base vezes altura, desculpa. Um retângulo seria base vezes altura. Certo? Então, calcular o trabalho numa transformação cíclica, basta encontrar a área interna do gás, né, a área interna, e nesse caso, aqui, como é um retângulo, base vezes altura. Se a figura for um trapézio, aí nós faremos do mesmo jeito, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Se for um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Certo, pessoal? Alguma dúvida, crianças, até aí?